A melhor forma de todos aqui empreender é no CNPJ do outro. Acredita em mim. É a melhor forma de empreender. Eu vejo as pessoas falando assim, mas eu sou funcionário, eu sou explorado. Tenha certeza, o empreendedor é mais. Pode acreditar em mim. A melhor forma de você empreender é quando o outro corre o risco. Porque aqueles empreendedores que aqui estão vão entender que a partir do momento que eles começaram a correr o risco, mudou a história de vida deles. Concorda? Não tem tempo, não tem hora, governo em cima, cliente, funcionários, todo o que a gente chama de stakeholders cobra 24 horas. E como que eu aprendi que empreender no CNPJ do outro era melhor? Sabe como? Eu era o quê? Lavador de chiqueiro, banheiro, concorda? Fazedor de café. Eu entendi que a primeira vaga que tinha é a vaga que a maioria das pessoas não queriam, que era office boy. Que eu tinha que pegar ônibus, tudo era muito arcaico, a gente não tinha as estruturas que hoje tem. Então, eu aprendi a servir. E eu ia fazer, na época, gente, pasmem, os mais novos vão desmaiar agora, entrar em depressão, não existia celular. E não existia internet. Saca o que é isso? Em 86, eu já fui promovido, eu era office boy. Office boy, para quem não sabe, é o motoboy sem moto. Tranquilo? Office boy é o motoboy sem moto. Na época não existia motoboy, e você fazia seu serviço todo a pé e de ônibus. Nessa época eu era um moleque de rua, eu morava a 300 metros de uma comunidade. Eu só estudei escola pública. E aí, eu andava de bicicleta demais, comecei a sentir dificuldade para andar de bicicleta. Jogava bola, comecei a sentir dificuldade para jogar bola. E na hora de subir nos ônibus, que os ônibus têm os degraus pequenos, principalmente o primeiro ali, e geralmente o motorista para bem perto do passeio também, eu já não conseguia mais subir no ônibus como eu fazia. E aí eu chegava nos pontos de ônibus, olhava para a carinha da turma, quem era mais forte, tinha a carinha mais boa, e pedia para me ajudar a subir no ônibus. Por quê? Missão dada, missão cumprida. Fui criado que, independente das minhas limitações, eu tinha que ter as entregas, que era a responsabilidade, que era uma coisa que eu não aprendi em Harvard, nem em faculdade. Eu aprendi com meus dois maiores mentores da minha vida, que são meu pai e minha mãe. Eu não precisei ir para a faculdade para aprender o que era responsabilidade, o que era uma missão. Todo mundo que hoje fecha contrato comigo, o pessoal da Solvay, quando me convidou, eu falo assim, eles falam assim, eu confio em você. Eu falo assim, então eu entendo que atrás de confiança tem responsabilidade. E que muitas vezes te exige fazer o que você não quer, independente do momento que você esteja. Por exemplo, ontem eu fui dar uma palestra em São Paulo, saí de casa 4 horas da manhã, na hora que consegui terminar lá tudo o projeto, consegui antecipar o voo, Falei, chegar mais cedo, ficar com meus filhos, dar uma descansada e tal. O avião teve um problema, ficamos 4 horas presos dentro do avião lá em Congonhas, fui dormir 1 hora da manhã, saí 4, dormi 1, trabalhei 21 horas no dia. O que é muito comum para mim em vários aspectos. Depois vocês vão entender um pouquinho mais da história e entender o porquê. Então, aos 12 anos, minha família não tinha recurso financeiro, tá, gente? Então, quando você volta aí há 22 anos atrás, 22 anos atrás, eu tenho 51, Há 40 anos atrás, quando você falava de genética, era algo muito raro. E eu cheguei no médico com meu pai, vou resumir a história, o médico mandou fazer o exame, falou, você tem 12 anos, com 15 anos você vai parar de andar, com 17 anos você vai morrer. Não tem tratamento, não tem cura e é uma doença genética que vai te atrofiar muito rápido. Só no ano que eu ia morrer, que era com 17 anos, que eu fui descobrir efetivamente o que eu tinha, que é a AME, que é a atrofia muscular espinhal. Depois, quem quiser pesquisar, é a doença que mais mata criança no mundo e a doença que tem hoje, porque não tinha até pouco tempo, o tratamento também mais caro do mundo. Então, isso fez com que ao longo do tempo os meus músculos fossem parando, e eu, de fato, fui tendo limitações físicas, que foi gradativamente me trazendo várias formas de limitação no meu cotidiano, no meu dia a dia, trabalho, escola, convívio social, familiar.
Em 99, eu comecei o projeto da Assis. E aí eu vou explicar para vocês como. A melhor forma de todos aqui empreender é no CNPJ do outro. Acredita em mim. É a melhor forma de empreender. Eu vejo as pessoas falando assim, mas eu sou funcionário, eu sou explorado. Tenha certeza, o empreendedor é mais. Pode acreditar em mim. A melhor forma de você empreender é quando o outro corre o risco. Porque aqueles empreendedores que aqui estão vão entender que a partir do momento que eles começaram a correr o risco, mudou a história de vida deles. Concorda? Não tem tempo, não tem hora, governo em cima, cliente, né, funcionários, todo o que a gente chama de stakeholders cobra 24 horas. E como que eu aprendi que empreender no CNPJ do outro era melhor? Sabe como? Eu era o quê? Lavador de chiqueiro, banheiro, concorda? Fazedor de café. Eu entendi que a primeira vaga que tinha é a vaga que a maioria das pessoas não queriam, que era office boy. Né? Que eu tinha que pegar ônibus, tudo era muito arcaico, a gente não tinha as estruturas que hoje tem. Então, eu aprendi a servir. E eu ia fazer, na época, gente, pasmem, os mais novos vão desmaiar agora, entrar em depressão, não existia celular. E não existia internet. Saca o que é isso? Então, quando falava assim, você tem que ir no banco, o que você tinha que fazer? Ir no banco. Olha que absurdo. Entende ou não? Tem que pagar o boleto, sabe o que você tinha que fazer? Ir no banco. Água de luz, telefone, você tinha que ir. Entende? Não existia. Não existia internet, não existia iPhone, não existia computador, não existia. Era tudo offline. E aí, o que acontecia? Você saía da empresa, todo mundo que trabalhava na empresa precisava também fazer o quê? Pagar a conta. Não é assim? Água, luz, telefone, aluguel da casa. Quem que fazia? O office boy. Entendeu ou não? Então, além de todas as missões da empresa, você tinha que atender todo o público que trabalhava na empresa, para ter maior produtividade. E aí, quando você chegava nos bancos, dependendo da época que fosse, por exemplo, época de receber salário, época de imposto, os bancos estavam lotados. Era fila, gente, de pegar para fora do banco, de quarteirão. E aí eu aprendi o seguinte, olha, eu via as meninas lá do caixa trabalhando pra caramba, com fome, você percebia que eles não iam almoçar. Eu chegava perto deles e falei, você quer que busque um lanche? Eles, cara, queria muito, tô morrendo de fome aqui. Aí, porque não existia iFood. Não existia iFood. Entende ou não? Não existia motoboy, não existia iFood, não tinha cadeia logística. Entende? E aí eu levava lanche. O que acontecia? O dia que dava um pepino, as pessoas tinham boa vontade para com você. Entende? E aí, o que eu aprendi a fazer? Eu tinha dinheiro? Minha família tinha dinheiro? Estudando só escola pública, correto? Qual que era a chance, qual que era a moeda que eu tinha maior na época? Tempo. Então, sabe o que eu passei a fazer? Hora extra. Passei a ajudar as pessoas dentro da empresa. Então, comecei a ser auxiliar de tudo que você imaginar. Auxiliar de almoxarifado. Quem tiver aqui cabeça branca vai lembrar do Cardex, né? Auxiliar financeiro, auxiliar fiscal, auxiliar de tudo que de novo, eu fazia o que ninguém queria fazer. Entendeu ou não? E mais ao mesmo tempo que eu investi meu tempo naquilo, quem que ganhava? Quem que ganhava? Qual que é a única coisa que ninguém tira da gente? Conhecimento. Experiência. Ontem eu estava na palestra e falei o seguinte, gente, conhecimento é importante, experiência é fundamental. Só tem uma coisa que vence tecnologia, vence essas coisas, experiência. Entende? Então eu comecei a passar aí de auxiliar o dia que tinha uma vaga, quem que era o primeiro que eles requisitavam para ser analista? Eu. E todo mundo falava o quê comigo? Você é um puxa-saco, você trabalha demais, você não é pago para isso, o seu patrão te explora, que não sei o quê. Eu tinha um patrão, que eu não vou falar aqui, obviamente, mas ele me xingava tudo quanto é palavrão que vocês possam imaginar, inclusive da minha mãe. Tá certo? Eu chegava em casa e falava assim, pai, o cara me xingou disso. Sabe o que meu pai me respondia? Respeita ele, é seu patrão. Pai, então tudo bem. O senhor era o meu último recurso. Hoje da polícia, bullying, né, psicólogo, entende? Era assim. Era a lei da selva.
E vou falar com vocês um negócio. Nessa época eu tive um dos maiores aprendizados. Se você se perguntar assim, o que eu sou bom? O que você faz de melhor, Assis? Sabe o que eu faço de melhor? Interpretar pessoas, processos, sistema. Você sabe por que eu faço isso muito bem? Porque esse cara me xingava tanto, mas tanto, que eu falei assim, eu vou fazer tudo que esse cara quiser. Tudo que ele imaginar e não imaginar. Aí precisava fazer 10, eu fazia 50. Ele nunca mais me xingou. Nunca me elogiou também não. Mas nunca mais me xingou. Mas eu desenvolvi uma habilidade que fez toda a diferença na minha carreira, fez toda a diferença na minha vida. Entendem? E eu só desenvolvi isso porque eu consegui enxergar do limão à limonada. Eu consegui enxergar de um problema e um desafio algo para ser conquistado. Então a gente tem visões diferentes da mesma coisa, principalmente visões aquelas que a gente vai ganhar mais know-how, é fundamental. Entende? Logo depois entrei para uma empresa familiar, ali eu fiz carreira, me tornei CEO desse grupo, era um grupo grande à época. E lá na faculdade, o professor um dia virou, o coordenador do curso de Contábeis, falou assim, cara, você apresenta ótimos trabalhos, só tira nota boa, mas você falta pra caramba. Eu falei, bicho, eu viajo 6 a 10 mil quilômetros por mês. E eu viajava, chegava nos locais, tinha escada. Eu dava conta de subir escada? Quem que me ajudava? O porteiro, a faxineira, todo mundo me carregava. Eu sempre aprendi a respeitar que a gente precisa dos outros. Eu fui best-seller num livro agora que chama Pessoas Precisam de Pessoas. Eu e o Joel Jota, que vai palestrar aqui hoje com vocês, que é um grande amigo, meu sócio, e que a gente tem muitos projetos juntos. Então, olha só para você ver, com todas as dificuldades, eu não desisti. E aí esse professor falou assim, vamos fazer um projeto junto para você compensar as horas? Eu falei, vamos. Desse projeto surgiu o Assis. Porque eu entendi o que o empresário, gente, e isso é bom a gente colocar, o empreendedor é um cara ótimo para pegar tudo do nada e construir muito. Ele é o melhor cara que tem, ninguém bate ele. Não tem CEO, ninguém. Esse cara é o que sabe fazer. Só que ele não é gestor. E o maior erro do empreendedor é querer ser gestor. Por quê? Porque geralmente quando chega o nível da gestão é um cara que deu certo. Que eu falo que é a dor do crescimento. Que as coisas começaram a acontecer e a crescer. Aí o cara precisa de entender de contabilidade. Aqui no Brasil tem escola que ensina isso pra gente durante a adolescência? Fase adulta? No máximo um MBA, que é depois da graduação. Vocês concordam comigo? Então ninguém é criado no Brasil para gerir. E aí quando o empreendedor passa a fazer aquilo que ele não ama mais, que é gerir, ele acaba começando o negócio patinar ou não crescer mais, que é o que ele fazia muito bem. Entende a diferença? E aí nós começamos a fazer isso por eles. E as empresas começaram a crescer, começaram a dar resultado, né? E começou a tudo acontecer e dar certo. E o que eu fiz de novo? Você lembra que eu aprendi? O que é a melhor coisa do mundo? Você empreender com o CNPJ? A partir que você é empreendedor, você tem salário? Hã? Você tem o quê? Você tem cliente que te paga, não é isso? CNPJ dos outros, não é isso? Então, tudo que eu não sabia e o cliente queria, eu fazia gratuitamente sem cobrar. Entende? Porque quem bancava? O que eu tinha? Tempo. Entende? Então, quando a gente começou a crescer, logo vieram empresas querer comprar esses clientes nossos. Eu sabia vender empresa? Hã? Não sabia. Só que eu vi o contrato de um cara que vende, porque eu contratei ele. De que eu olhei o contrato dele, ele ganhava em um contrato que eu ganhava em 10 anos, rodando 10 mil quilômetros por mês. Eu quero fazer isso. Só como é que eu chego para alguém e falo assim, eu vendo empresa, mas quanto você já vendeu? Eu falei, nenhuma. Não vai dar certo. Entende? Então o que eu fui fazer? Servir. Contratava as empresas, eu juntava meu time e ajudava a fazer tudo. Com isso, o que eu fiz? Aprendi. Fiz isso 1, 2, humildade, resiliência, 20 horas de trabalho por dia, 18. Entenderam ou não? Mas aprendi. Logo depois começamos, então, a vender empresas. E aí começou a ter dinheiro com quem vendia. Entende ou não? Aí começou a pintar investidor. Eu sabia investir dinheiro? Gerir capital? Não. O dinheiro era de quem?
Do meu cliente. O risco era de quem? Dele. O que eu fui fazer de novo? Servir. Voltar a ser estagiário. Sendo estagiário, eu aprendi. Eu aprendendo, não ganhei dinheiro, porque eu não merecia ganhar, eu não sabia fazer. Comecei a ter know-how e track record. Ou seja, consegui realizar projetos e eles aconteceram.